E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Queridos e consagrados irmãos, o texto diz que Jesus viu um homem. Ele tinha um apelido, era o de Levi, e tinha um pai chamado Alfeu. Ele era conhecidíssimo dos romanos, e até porque o Mateus trabalhava para os romanos. E no livro de Apocalipse, Roma é chamada de meretriz, uma prostituta que se fartava da exploração das pessoas em pelo menos 3 continentes. Eles não produziam nada, eles dominavam os outros e tiravam das pessoas. Além dos impostos que eles tiravam, que eram pesados, eles tiravam também o que as pessoas produziam, como plantações de cereais, a criação de animais e as coisas manufaturadas. O Mateus é um empregado, é um vassalo deles. Mateus colocava um ágio sobre os impostos. Recolhia um pouco mais para poder ficar para ele mesmo, para enriquecer-se em cima do seu próprio povo. Por isso, ele era um dos homens mais ricos daquela região. Então, esse viu um homem que está no texto é muito mais profundo do que parece, manos. A gente precisa usar normalmente uma referência para significar, para dar importância às pessoas ou às coisas. Marcos, no capítulo 2, versículo 14, diz que Mateus era filho de Alfeu, provavelmente um homem importante daquela época. Uma referência significativa. Mas Jesus viu ali uma pessoa. Jesus viu o que de mais comum e essencial pode haver numa pessoa. Jesus viu um humano. Olha, queridos, quem não é visto assim como Jesus viu, é percebido como coisa, como produto. Às vezes até deixa de ser um homem para ser um ente, uma entidade, um título, às vezes uma fama, uma celebridade, uma beleza, uma estética gloriosa, um dinheiro, uma propriedade. Fora disso, nesse mundo caído, ninguém enxerga ninguém. Jesus não veio para isso. É aqui que eu entendo esse viu um homem. Distante de Jesus, da retina dele, o nosso olhar é doente, é tomado pela mediocridade, a mediocridade do ver. A gente nivela tudo em grau de desimportância. Nada é importante. Prestem atenção nisso. Qualquer homem sozinho, sem coisas ou detalhes extraordinários para o destacar, não diz nada para ninguém. Porque é um ninguém, é um invisível que está ali. Neste mundo das telas, das luzes, pode notar, presta atenção na pergunta que você faz quando vê alguém na TV ou na internet. Quem é esse? E às vezes a gente acrescenta ainda, quem é esse na fila do pão? O que menos importa na resposta é quem é ele. Importa saber o que ele faz ou com o que ele tem, se ele é ligado a alguém ou a coisas importantes, para a gente validar ele, não é? Então, nessa era em que a imagem é tudo, pouco importa o que se é. Melhor é saber o que a imagem parece mostrar. E as redes sociais, com vidas editadas, atestam esse fato. É muita gente fazendo pose para sequestrar a atenção dos outros. Essa graça atingiu as pessoas até na sua relação pessoal com Deus. Porque a maioria das pessoas querem um Deus de imagem. A imagem do Deus que pode fazer, não do que ele é. Agora, se é difícil então ver um homem, o que não diríamos sobre ver Deus? Ver um homem, uma pessoa,
precisa olhar nos olhos, compreender seu mundo de particular amostra, andar por sua mente, trilhar pelo seu coração, pela sua alma, a sua trajetória, a sua história de vida. Que valor pode ter o Evangelho em mim, se eu tenho bloqueios que me impedem de notar as pessoas diante de mim e eu as descarto, jogo para fora de mim já na primeira olhada? De que Evangelho eu estaria falando? Se eu não tenho nenhuma disposição de aceitar as pessoas, de suportar, de tolerar elas, apesar delas e apesar de mim mesmo, que evangelho pode ser esse? Olha, manos, sem essa lente do evangelho do Cristo em mim, eu abraço mais uma tosca, grosseira e mal feita religião do faz de conta. Faz de conta que eu sou do Evangelho e que eu entendi a parada. Viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Conhecido pelo nome de Levi, filho de Alfeu. Esse cara tem uma marca, o pedigree dos sacerdotes da tribo de Levi. E muitos desses tinham migrado para a teologia dos saduceus. Pessoas profundamente materialistas que criam apenas num Deus vago. Uma confissão religiosa de longe, de um Deus do imaginário fraco e distante. Eles não criam em anjos, em milagres, eles não criam em ressurreição. Provavelmente o senhor Alfeu tenha colocado o nome dele de Levi para identificá-lo com um pedigree religioso de propósito. Um carimbo de identificação para valorizar o menino. Mas o menino deu uma desviadazinha grave. Ele resolveu ser um coletor de impostos em favor dos romanos. Entregar para os romanos impostos massacrantes e tirar a parte dele no cargo estatal que ele tinha. Em Marcos capítulo 2 e Lucas no capítulo 5 diz que ele era dos maiorais dos publicanos, era quem mais faturava, era o que tinha mais dinheiro, tinha poder e tinha propriedades. É quando Jesus vê um homem, para além de todos os potenciais em volta, para além de todas as cenografias, as máscaras e as fantasias em torno dele. Se Jesus olhasse para o Mateus com um olhar conceituoso, com um olhar moralista, com um olhar da rasa ética humana, ele não andaria na direção desse homem. Provavelmente, de longe, ele cuspiria no chão, em repúdio de nojo a um ser tão desprezível como aquele filho de um Alfeu. Jesus olhou e viu o significado do que a pessoa é, acima do que a pessoa faz. É comum a gente pegar outro caminho e olhar as pessoas pelo cargo que elas ocupam, pelo que ela faz, pelo que ela tem, pela importância que a imagem dela sugere, pela feiura monstruosa ou pela beleza impressionante. Aí, o que de fato as pessoas sejam passa a importar muito pouco, porque encontraremos alguém com histórias iguaizinhas à de todo mundo. Gente com enfermidades das mais comuns, com feiuras iguais às de todo mundo. Jesus nos dá uma lição extraordinária aqui. Ele nos ensinou que a gente pode enxergar um homem. E é por isso que o Evangelho das Boas Novas é a ressignificação do homem. É o chamado para uma humanização das pessoas que se tornaram desumanas, más e perversas no jeito de ver as coisas e as pessoas. A Igreja de Jesus veio em Cristo para dizer e viver isso. Aqui, na Igreja de Cristo, nós somos diferentes iguais. Todos pecamos, cada um à sua maneira. E todos precisamos da graça de Cristo que nos salva de tudo, até de nós mesmos. O homem que Jesus viu no olhar das pessoas era só um entreguista, alcaguete,
um dedo duro, o rei do ágil e com proteção legal e oficial para roubar. Quem assistiu The Chosen, claro ficou que o Pedro tinha tudo para odiar aquele cara. Não só o Pedro, mas também o André, o Tiago e o João. Porque eles trabalhavam na pesca e todos os peixes frescos de cada dia eles tinham que levar direto no caixa, na coletoria do Mateus. E lá, o Mateus poderia comprar o peixe fresco por um preço muito baixo, no preço que ele quisesse, no preço que ele impunha. Ou então trocar por charque, que era o peixe salgado para não apodrecer. Ou seja, eles perdiam dinheiro de qualquer jeito, não tinha escolha, era imposto. Manos, Jesus sabe disso, porque ficou hospedado na casa de Pedro por algum tempo. Mas quando viu ao longe o Mateus, ele viu um homem, o que assombra, o que me deixa absolutamente seduzido. Pelo amor de Deus, ele viu a mim, ele viu a você. Ele desimportou tudo, inclusive a sua glória, para se importar com a gente, comigo e com você. Você pode compreender a grandeza disso quando se diz que ele nos viu e que ele se entregou por nós pelo preço do próprio sangue? Quem era eu? Ou o que eu era para que ele se importasse comigo? Ele viu a mim, um homem. Aleluia. Por isso que está dito que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Pois que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Deus os abençoe.